Olá, boa noite, tudo bem? Hoje a pergunta, né, de cara, o que te faz feliz? Será? Você já pararam para pensar nisso? O que te faz feliz? Boa noite, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Então, são muitas coisas que realmente podem nos trazer felicidade, tá? Trocas sociais ou interação com pessoas, né? Essa vida social. Não significa uma vida noturna, não, mas interagir com outras pessoas. Essa troca ela é muito importante para a gente. E isso pode ser, desculpem, isso pode ser sim algo que traga felicidade para a gente. Trabalhar, tem algumas pessoas que amam o seu trabalho. E que vê o desenvolver do seu trabalho é o que vai trazer felicidade para essa pessoa. Eu tenho alguns pacientes que o trabalho pode ser a fonte de uma das maiores realizações da vida da pessoa, quando elas estão em sintonia com o seu trabalho. Para algumas pessoas, estar com a família pode ser o máximo da felicidade e da alegria, e tá tudo bem. Para outras, exercícios físicos, e a gente tem que lembrar que isso faz realmente muito bem, a gente já falou disso em várias outras educações continuadas aqui. Exercício físico pode ser, sim, sinônimo de bem-estar, de felicidade, de prazer, até porque existe uma questão fisiológica aí, né? É a liberação de dopamina, que é o hormônio do prazer, da sensação de bem-estar, né? Para algumas pessoas, viajar vai ser o must maior, né? Da felicidade, viajar, desbravar várias culturas, conhecer novos lugares, né? Para algumas pessoas, comer, que também é uma fonte de prazer, porque a nossa boca é uma fonte de prazer, né? Em vários sentidos. Mas comer pode ser o máximo do prazer também, certo? Para algumas pessoas, vai ter alguns itens ou alguns critérios, e tá tudo bem, porque somos seres humanos diferentes um do outro, graças a Deus. Então, assim, para algumas pessoas ter o conforto da sua casa, o conforto do seu lar, né? Seu sofá gostoso, sua cama gostosa, isso vai ser o sinônimo de felicidade. E tá tudo bem. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para entender e para acolher todo mundo, né? Então vamos lá, vamos entender a importância do convívio social. Tá? Ele é essencial realmente para um estilo de vida saudável e feliz, porque o ser humano não foi feito para viver isoladamente, né? O ser humano foi feito para viver em sociedade. Viver em sociedade traz um autoconhecimento. Por que traz autoconhecimento? Porque muitas vezes a gente se socializa com algumas pessoas e a gente percebe hábitos, costumes, né, crenças e, enfim, modos e maneiras que essa pessoa vive, que a gente olha, observa de perto e percebe, puxa, esse é um estilo de vida que eu não gosto. Isso é autoconhecimento. Por quê? Porque eu descobri que aquilo ali parece muito bacana, mas na minha vida não faz muito sentido. Então, viver em sociedade traz autoconhecimento. Sim, a gente começa a olhar para si quando a gente olha para o outro. Isso não é comparação. Quando a gente olha para o outro sem nenhum outro tipo de sentimento, por exemplo, de inveja junto, a gente olha para aquela pessoa, percebe o estilo de vida, a maneira com que ela se comporta ou vive. A gente pode muitas vezes associar isso para nossa cultura, trazer isso para a gente, né? Aprender, porque a interação social, o convívio social traz isso também. A gente vai aprender muitas coisas, né? E isso também é autoconhecimento. Olhar para aquela pessoa e dizer, puxa, admiro, acho muito bacana o estilo que ela vive, sei lá, o corte de cabelo dela fica muito bacana, como eu tenho um rosto parecido, talvez fique bacana para mim.
Então, olha como esse convívio social pode trazer autoconhecimento também. Isso abre a nossa mente para novas opções de vida, para novas oportunidades. Por quê? Porque a gente conhece pessoas, a gente conversa, a gente se socializa, a gente busca oportunidades novas, a gente interage com o mundo. Isso abre a nossa mente para muitas coisas que a gente pode mudar, porque a gente pode fazer escolhas diferentes e trazer para a nossa vida tudo isso. Então, viver em sociedade é um privilégio que a gente tem, né? E esse privilégio, ele vai trazer, sim, autoconhecimento. E pode trazer aí uma vida realmente mais feliz. Família, a família pode ser o principal apoio que uma pessoa tem. Gente, quando eu falo pode, eu estou falando do quê? Nem toda família vai ser aquele Mustang, tá? Nem todo vínculo de sangue vai ser uma garantia de alguma coisa, né? Existem famílias que a gente de repente não quer estar perto. Por quê? Porque não nos faz bem. Eu costumo sempre dizer que ter família ou ter filhos não é uma garantia de cuidado, por exemplo, na velhice. De apoio, não é, porque existe, a gente sabe, a gente tem que estar alerta a isso, né? Que existem sim pessoas que vêm para nos sugar, família que vem para nos sugar, né? Então é por isso que eu coloquei aquele pode ali em letra maiúscula, tá? Mas pode sim ser o nosso principal apoio, pode ser aquela família que, puxa, critica, que, né, que não é tão bacana, mas que na hora do vamos ver tá ali para apoiar a gente, né? Ter amigos é muito importante, contribui para toda a socialização, do que a gente já falou antes, né? De que forma que a atividade física vai trazer aí benefícios? O aumento de substâncias químicas que provocam esse bem-estar, como a dopamina que eu falei, como a miosina que vai ser produzido quando a gente faz atividade física e tem uma contração muscular. Vai trazer um benefício para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, melhorando muito nosso sono e diminuindo as tensões da vida. Então, isso também é um fato, tá? A atividade física, ela ajuda, a proporcionar uma vida de qualidade, tá? Existe um estudo recente, que é algo que eu vou dividir com vocês agora, né, que um médico famoso divulgou e é muito interessante, porque foi um estudo com uma amostra. A amostra é quando tem muitas pessoas ou muitos itens, né? Nesse caso foi uma amostra muito grande, tá? Foi produzido em uma universidade de respeito da Inglaterra. E ele comprova que a atividade física, ele não vai trazer só uma melhora na qualidade de vida, mas ele vai trazer a diminuição de várias doenças, a diminuição exorbitante de depressão, tá? Então a gente tem que pensar nisso. A gente falou nas outras educações continuadas a respeito do envelhecer, né? A atividade física é algo primordial para que a gente consiga envelhecer com saúde, para que a gente consiga ter um equilíbrio físico. Quando a gente tem esse equilíbrio físico, a gente também vai ter esse equilíbrio mental. Por quê? Por causa das substâncias químicas que são liberadas no nosso corpo quando a gente faz a atividade física, tá? Isso é bioquímica do nosso corpo, isso é fisiológico, tá? Isso não é só teoria. Trabalho, ele traz dignidade, liberdade de sonhar. Por quê? Porque quando você trabalha, você exerce algo que eu espero de coração que seja algo que vocês gostem muito, né? E você tem em troca um salário, você tem em troca uma gratificação, você tem algo em troca, né? E isso te traz dignidade como ser humano, te traz liberdade. Quando a gente tem essa dignidade, a gente se permite ter a liberdade de sonhar, tá? Um hobby é muito importante porque ele desliga a mente do que é importante, porque nem sempre o que é importante é prazeroso. E ele liga para o que é prazeroso, sim. Então, ter um hobby.
né? E a gente já falou sobre isso, né? Sobre esse autoconhecimento, de descobrir o que é que te traz, que te dá esse prazer. O que é que vai te desfocar? E isso é muito importante, principalmente quando a gente aprende coisas novas, quando a gente está sempre aprendendo coisas novas. Por que que isso é importante? Porque faz com que o nosso cérebro tenha mais a neuroplasticidade. Meu Deus, o que é neuroplasticidade? É a capacidade dos nossos neurônios de aumentar as suas conexões neurais. É como se ele estivesse se regenerando. Então, tudo que dá prazer, tudo que é algo novo que a gente está aprendendo, que seja ler um livro novo, né? A gente está se conectando com uma nova história ou com um novo tema, a gente está aprendendo coisas novas. Pode ser um romance bobinho, eu adoro romance bobinho também, né? Mas a gente se conecta com aquilo ali, a gente traz imaginação, a gente começa a olhar para aquele mundo de forma diferente, e isso dá prazer, né? Que seja um crochê que você está fazendo, que você está ali manuseando e manuseando, e de repente, quando você vê, tem algo bonito. Isso te dá prazer. Isso desliga a tua mente, porque você está conectado com o que você está fazendo, e você desliga dos problemas. Olha a importância disso. Isso também é bem importante em todo tipo de tratamento físico também, principalmente neural. Quando a gente tem algum problema com relação a problemas neurodegenerativos, um AVC ou qualquer coisa do tema. Quando a gente está fazendo algo que já é sacrificoso de repente, é difícil, é complicado, a gente desliga por um momento, a gente se conecta com outra atividade, né? E a gente presta atenção naquela outra atividade e aquilo parece legal, parece bacana, traz diversão, isso traz uma conectividade realmente pura, bacana ali. Quando a gente volta para resolver o nosso problema, a gente volta com outro estado de ânimo, de energia. Então, a tendência é que a gente consiga resolver essa tarefa que é mais difícil com mais facilidade, tá? Por que que isso é estudo científico? Porque quando a gente adoece, que a gente precisa, né? Foram pegos muitos pacientes, principalmente com paralisia cerebral. Normalmente, esses pacientes com paralisia cerebral fazem vários tipos de terapia: fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, entre outros. Então, foi pesquisado e entendeu-se que quando você faz uma terapia, vou dar um exemplo, uma fisioterapia, e daí você parte para algo lúdico, uma criança, uma brincadeira, né? E a gente faz uma outra terapia, tipo a terapia ocupacional, a resposta vai ser muito melhor. E isso não serve só para um cérebro que está adoecido, isso serve para um cérebro que está são, saudável como o nosso, tá? É a questão de saúde, né? Quando a gente tem saúde, a gente tem a oportunidade de colocar os nossos sonhos em prática. Tá? Aí olha só o montante, né? Quando a gente tem um trabalho, traz a dignidade e a liberdade para sonhar. Quando a gente tem saúde, a gente tem a oportunidade de pôr esses sonhos em práticas, né? Quando a gente pratica, quando a gente consegue estabelecer uma meta e cumprir essas metas, como é que a gente fica? Feliz. Isso traz felicidade também, né? Equilíbrio. Equilíbrio em tudo é muito importante na nossa vida, né? A gente precisa ter, sim, essa dimensão do equilíbrio no trabalho, do equilíbrio na família, na vida social, no hobby, na atividade física, né? Na saúde física, mental e emocional, certo? Por que que a gente fala isso? Porque uma pessoa que trabalha 10, 12, 15 horas por dia, ela vai conseguir esse equilíbrio se ela repete essa atividade por muito tempo, né? A gente vai observar e vai perceber que essa pessoa pode ser uma workaholic, que é viciada em trabalho, né? Que essa pessoa tem ou está fugindo de uma outra realidade. A pessoa que é viciada, por exemplo, em redes sociais ou em vida social, vida noturna, né? Ela vive somente para isso. Então,
É como se as outras áreas da sua vida não tivessem importância. Uma pessoa que vive somente por seus hobbies, né? Muito bacana, mas é como se ela estivesse fugindo também da vida real, né? Quando tu vive, se isola para fazer só aquilo, tu perde contato com a sociedade, com a vida social, né? Mas então, de que forma que a gente consegue ter esse equilíbrio? Primeira coisa, gente, autoconhecimento, tá? Que é uma coisa que eu estou batendo nesse martelo já há algumas aulas que a gente está tendo, tá? Se conhecer, saber quem você é, saber o que você gosta, saber para onde você quer ir. E tá tudo bem se assim, ó, eu planejo este caminho e chegou lá, né, na metade do caminho, algo não deu muito certo e a gente precisa mudar essa rota. Tá tudo bem, tá? Desde que a gente saiba, né, ou tenha uma noção do que a gente quer e para onde a gente quer ir. Parar de se comparar com os outros. Gente, e daí a gente vai falar assim de rede social, porque a rede social é um perigo para a nossa saúde mental, tá? Porque ali, assim, existem muitas. Como é que eu posso dizer sem ser agressiva? Muita gente fútil, muita mentira de redes sociais, e depois, quando a gente percebe, em alguns casos, é, a realidade não é nada daquilo que está se postando. Tá? Então, parar de se comparar, parar de olhar para o outro e querer ter aquela vida. Olhe para a sua. Foco na sua vida. Foco no que é importante para você. O que que é importante para você? É o seu bem-estar. Ai, mas importante para mim são os meus filhos, também são. Mas se eu não estiver bem, como eu vou poder cuidar dos filhos, dos netos, né? Então, é foco no que é importante. A prioridade da nossa vida deve ser, sim, a gente, em primeiro lugar. Sempre. Ai, mas eu tenho a minha mãe acamada. Ok, tá tudo bem. Você vai lá, se dedica à sua mãe acamada. Quanto tempo você vai conseguir se manter saudável sem olhar para si? Vai durar esse período? Por quanto tempo? Dedicando somente sua vida ao outro. Então, olhar para si é muito importante, tá? Saber diferenciar o que é necessário do que é superficial, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, e a gente, eu atendo muitos casos assim, tá? Vamos falar de compras. O que realmente é necessário. Tá? É necessário eu comprar essa blusa nova quando de repente eu olho no meu guarda-roupa, eu tenho, nossa, 10 parecidas, semelhantes? Ou isso é superficial? Ai, mas todo mundo tem. Você realmente tem essa necessidade? Você tem realmente a necessidade de estar postando fotos cheias de sorriso todos os dias? Isso é vida real? E ali, nosso último item, viver a vida real. A vida real não é aquela que se vê na rede social. A vida real é aquilo que está aqui dentro. É o seu cotidiano, é a sua vida, tá? E quando a gente observa tudo isso, a gente vai entender que sim, a gente começa a ter o autoconhecimento tão necessário para a gente ter esse equilíbrio na vida. A vida é feita de escolhas. E agora eu vou deixar outra pergunta para vocês. Qual é a escolha que você já fez até hoje que te trouxe para a realidade que você está vivendo agora? Ah, mas eu tô aqui, não foi por escolha minha, foi porque eu tive que acompanhar o meu marido. Você escolheu acompanhar o seu marido, tá? Você escolheu se casar com ele. Você escolheu mudar e morar nesse ambiente que você está hoje. Você escolheu isso. Tudo que você está vivendo agora é resultado das escolhas que você já fez na sua vida. Se você não está satisfeita com tudo que você está vivendo, está na hora de você olhar para a sua vida, olhar para você e perceber que de repente você pode começar a fazer escolhas diferentes. E a gente pode sim começar pequeno, começar por pouco, começar se impondo, começar se respeitando mais, começar se amando mais, começar a se escolher em primeiro lugar. E daí a gente vai perceber que ao longo do tempo, as escolhas que você está fazendo, que você começa a fazer, vão ser sim baseadas
no seu desejo, na sua vida, no que é importante para você, tá? O resultado final, ele vai ser muito diferente daquela vida que você vai aceitando e vai baixando cabeça e vai dizendo tá tudo bem. Então, assim, tenha equilíbrio e autoconhecimento para fazer as escolhas que realmente vão fazer a diferença na vida de vocês. E agora eu deixo uma frase impactante. Honrar a nossa história, de onde nós viemos e saber para onde desejamos ir, como, com quem desejamos percorrer esse caminho, pode ser sim a base de uma vida saudável e feliz. Por que honrar a sua história? Porque você veio de algum lugar. Você tem um histórico familiar. Mas eu odeio tudo que eu já passei. Eu tive muitos traumas, ok? Mas foi tudo que você viveu que te transformou na pessoa que você é hoje. Se você não está satisfeito com o que você é hoje, está na hora de começar a abandonar um pouquinho desses traumas, honrar a sua história que te fez forte, que te fez uma pessoa observadora, que te fez uma pessoa que se conhece, né? Saber exatamente aonde você quer chegar, de que forma você quer chegar, como e com quem, tá? Honrar o nosso passado é olhar para ele com respeito e perceber, ok, esse é o meu passado, eu honro ele. Eu aprendi muito com esse passado, porque até nos momentos difíceis a gente aprende, tá? Até na desgraça a gente aprende alguma coisa. E a gente precisa ter esse olhar, tá? Até nas brigas, nas separações, e, enfim, nas divergências da vida, a gente está aprendendo. E a gente precisa olhar para tudo isso e reconhecer esse aprendizado. Mesmo que seja, aprendi que eu nunca mais quero conviver com esse tipo de pessoa. Você aprendeu alguma coisa, né? Então, honrar esse passado, se ele não for bacana, é saber fazer escolhas para modificar esse futuro, né? Saber para onde a gente quer ir, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento. Eu sou capaz disso. A gente normalmente tem a tendência de se menosprezar, tá? Mas quando a gente começa a se encarar, começa a se olhar bem no fundo, a gente percebe que a gente tem capacidade para muitas coisas, né? Essa é a base, sim, para saber fazer escolhas novas, escolhas importantes, e essa é a base para uma vida saudável e feliz. Bem, eu trouxe dois óleos essenciais, como eu sempre faço, tá? Hoje eu trouxe o vetiver, que ele é fabuloso, né? Para pele, né? Ótimo para TDAH, né? Para concentração, para foco. Ele é aterrador, ele traz a gente para o momento presente, calmante e ansiolítico. Ele diminui a nossa ansiedade. Ele traz a alma de volta para o corpo, como se, opa, vou viver o aqui e agora, tá? Ele dá a força interior, a firmeza, a segurança nos momentos de instabilidade emocional e traumas, tá? Além de todos os benefícios físicos que ele traz para gente, tá? Porque ele é calmante, ele é aterrador, ele também é cicatrizante, né? Os melasmas, nossa, a gente adora ele, né? Para o nosso skincare, mas ele também traz outros benefícios para a gente, tá? Ele traz a gente para esse momento presente. Ele começa a equilibrar as nossas emoções para a gente conseguir se reconhecer, para a gente conseguir olhar para a gente, perceber quem somos e determinar que caminho a gente quer seguir. O outro óleo essencial que eu trouxe é o basil. Gente, manjericão muda a vida, muda tudo, tá? O óleo essencial de manjericão, ele dissipa aquela névoa mental quando a gente fica, né, puxa, pensando em 1.500 coisas, então ele vai trazer também essa concentração, tá? Cansaço mental, sobrecarga, confusão, não sei, nossa, não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Tá aqui um óleo essencial que ajuda a gente a trazer decisões, tá? Ele ajuda a gente a olhar para o positivo, né? Para essa energia positiva. Ele tira o que é negativo e ele coloca, deixa, né? Restaura o que é positivo, tá? Então ele é
Ansiolítico também fortalece a nossa autoconfiança, ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais, tá errado ali, clareza e firmeza. O manjericão, gente, ele é um óleo essencial. O manjericão é uma planta que ela tem uma capacidade de transmutar a nossa energia. Por isso que eu recomendo muito, tá? Eu vou trazer essa recomendação para vocês agora também. Fazer uma vez por semana um escaldapé com manjericão e um pouquinho de sal. Se quiser, pode colocar um alecrinzinho também. Ah, mas eu não tenho manjericão. Coloca ali uma gotinha, duas de basil, tá? Ou compra lá o manjericão, a erva mesmo, uma bacia com água quentinha, deixa os pés por 20 minutos e vocês vão ver a transformação acontecendo. Sabe aquele dia que a gente está destruída, que a gente está para baixo, que a gente já não aguenta mais, nem o peso do nosso corpo? Façam isso para vocês verem como vai ser o ânimo de vocês depois de 20 minutos. Ele transmuta a nossa energia. Ele elimina o que é negativo. E ele traz, ele restaura o que é positivo, tá? Escaldapé com ervas ou com óleos essenciais, eu só recomendo uma vez por semana, porque a gente tem que ter o autoconhecimento para saber modificar a nossa energia quando necessária, tá? Mas as ervas vão ajudar muito nisso. Lembrando sempre, terminou o escaldapé, seca os pés, coloca a meinha quentinha, não coloca o pé no chão frio e vai para a cama dormir. Vocês vão ter uma noite dos anjos, dos deuses. Vocês vão dormir maravilhosamente bem, tá? Então é um óleo essencial que traz também foco, concentração, que ele é ótimo para digestão, que ele faz inúmera, né? O manjericão, a manjerona também é ótimo para bruxismo, tá? Então ele traz mil benefícios físicos, mas ele também traz benefício mental, emocional e energético para o nosso corpo, certo? Vou deixar o nosso chat aqui aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida, só me perguntar. Meninas, é, vou deixar mais um pouquinho aberto, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem, certo?